não tiver condições, em algum momento tu entra, tá? Ganha um ponto na cabeça também. Se eu der com a cabeça no concreto, eu ganho um ponto também. Não se mexe no gol. Eu preciso te ouvir. Daí depois eu quero completar. Porque pra começar, Thiago Volpe jogando já me estragou o dia. Vai. Closezinho, please. E aí? Vamos lá, eu e tu hoje. Tem um tijolinho 6 furos pra nós dois. Vamos, eu e tu. Eu tenho um tijolinho, trisalzinho, gostoso. Vamos? Sabe o que é isso? Eu tô cantando a pedra. Eu tô cantando a pedra. Eu tô cantando a pedra. Eu estou cantando a pedra. Cara, entenderam o que eu tô fazendo? Eu estou cantando a pedra, o pedregulho, o pedrolaço, o pedraraca. Estou cantando há horas. Eu estou cantando a pedra há horas. Aqui neste programa. Entenderam o que eu tô fazendo? Tá legal, né? Pra torcida do Grêmio não ficou legal, Volpe. Tá? Acho que tá bem elucubrado, bem mostrado, bem desenhado. Valeu. Vamos fazer um trisal. Cara, eu tinha certeza que era uma bolacha na mão dele. Pois é, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha, talentosa a senhora. Tu foste talentoso. Tu é um gênio. Não à toa tu é um gênio. Só eu discordo que o Thiago Volpe tenha culpa na derrota, né? Não, a minha avó de 94 anos é que falhou ou não falhou? A minha avó fazendo ambrosia que tem culpa, Erno. Que é uma baita ambrosia, inclusive. Saudades tá ambrosia, vindo, hein? saudades. Tá vindo. São coisas diferentes. Eu acho que a gente precisa analisar por vários fatores esse jogo do Grêmio. Por exemplo, a minha opção na enquete é erros individuais. Inclusive, hoje pela manhã argumentei no grupo que eu não achava justo a gente colocar uma sugestão só do Volpe. Porque ele falha no gol, sim. Eu não acho que tenha sido um frango, né? Um frango é pior. Um cara toma um gol no meio das pernas, a bola vem nele, ele deixa entrar. Mas ele falha. Ele falha porque ele se posiciona mal, ele falha porque ele chega atrasado na bola, ele falha porque ele chega sem força na bola. Quando a gente olha na câmera de cima, dá a ideia que ela vai na trave e entra. E na câmera de cima, então, não parece uma falha, né? Porque, a bola foi alta, com muita força, mas depois tu consegue perceber, principalmente na câmera de trás, que não. Ela foi, na verdade, bem mais abaixo e ela só bate na trave porque antes ela toca no braço do goleiro, que, como eu disse, chegou atrasado e chegou sem força. Aliás, é característica do Volpe, né? Quem conhece a carreira dele, é característica tomar esse tipo de gol de longe. Ele tomou na arena, inclusive, do Jonathan Robert, estava adiantado. Ele se posiciona mal muitas vezes. Quando a gente disse que ele não era goleiro para o Grêmio, está comprovado. O Pedro ontem estava corretíssimo, né? A gente falou aqui que não deveria o Quinteiros dar oportunidade para o Volpe, mas o Grêmio não perdeu só pelo Volpe. Aliás, o jogo estava 1-0 para o Juventude e o Grêmio não estava jogando nada, não dava amostras de que empataria a partida, inclusive. O primeiro gol foi constrangedor. Eu não vi tantas críticas como eu vi ao Volpe ao João Lucas. E aqui eu não quero acabar com a passagem de jogador nenhum pelo Grêmio. Eu espero muito que o Volpe se recupere, eu espero muito que o João Lucas se recupere, mas ontem o João Lucas cometeu um erro gravíssimo, talvez pior do que o do Volpe. Ele simplesmente ignora a marcação do Enio, que era o melhor jogador do Juventude, que foi anulado pelo Vieri, que é um garoto da base que ontem foi bem na marcação, e o João Lucas simplesmente desistiu de correr atrás e ali saiu o primeiro gol do Juventude. Eu acho que o Quinteiros ele errou em ter escalado o Volpe, mas tem outras coisas do jogo. Por exemplo, ele coloca um time reativo para sair em velocidade, não tendo velocidade, porque pelos lados ele tinha o Edenilson e o André Henrique, que são jogadores de combinação. Sim. Mas o que ele poderia fazer se ele precisava preservar o Pavon e o Aravena? Era quem ele tinha para colocar, por isso que ele está pedindo reforços. Os volantes ontem participaram pouco, deveriam ter construído mais, não conseguiram. É uma derrota, é claro que nunca é bom perder, mas eu finalizo dizendo o seguinte, sem crise. O Grêmio estava com um time reserva ontem, o Grêmio perdeu para um time da Série A. O Grêmio precisa olhar para todos os erros que eu falei aqui e ajustar os erros que eu acabei de falar. Para mim, o Grêmio perdeu por erros individuais e precisa agora concentrar no Grêmio. O Grêmio tomou os 2 gols do Juventude quando estava com 8 titulares em campo. Não ouviu minha manifestação, então. Não, tu disseste que o Grêmio perdeu porque estava com as reservas. Me diz o que tem a ver o gol de falta com ter titulares ou reservas em campo.
Como assim não tem nada a ver? O gol de falta. Os caras botaram. Ele botou os titulares com o Juventude Não, cansado e o Juventude ainda Me cansado. responde de forma objetiva. O que tem a ver o gol de falta com ter titulares ou reservas? Foi uma jogada simplesmente. Jean Lucas bateu direto e o Volpe tomou o gol. Não tem nada a ver com titular mas ou a reserva. questão, não, mas a questão E o primeiro não é. gol foi falha do lateral. Não, mas perfeito, mas e daí? Então pronto. Então na verdade a gente tem que fazer só o seguinte, ó, com falha do lateral e sem ter nada a ver o jogo com os titulares, o Grêmio perdeu ontem. Não, essa é a chamada do jogo. ausência dos titulares. A ausência dos titulares. Outra coisa que eu falei aqui, Não, é que- o Grêmio entrou em campo com uma estratégia de sair em velocidade com pontas que não são de velocidade. Eram as reservas, era o que tinha. A leitura do que o Bruno disse, ela pode ser resumida, né, da seguinte maneira. Vou preservar a objetividade dele e o direcionamento para erros individuais e vou colocar uma vírgula e acrescentar, tá? Erros individuais de jogadores reservas. João Lucas é reserva, Thiago Volpe é reserva. Sim. E assim, ó, Erros individuais e numa boa, de jogadores agora reservas. numa boa mesmo. Obrigado. O Grêmio deixou de se preparar melhor para o final de semana, tá? O Grêmio deixou de se preparar melhor para o final de semana. Muito. Ontem era uma oportunidade, talvez única, de fazer um embate, um desafio com um time da mesma magnitude em termos de Série A, que é o Juventude, e o Grêmio perdeu a oportunidade de se preparar melhor para o Grenal. E cansar. Tá? E chegar cansado no Grenal. Chegar cansado no Grenal, cara, é um argumento, mas pra mim não serve. Eu te entendo, posso- mas não serve. se correr o Cara, bicho pega, se ficar o bicho come, não velho. é isso, não é isso. Ou tu joga a valer ontem e cansado não, do não. Grenal. É que hoje é fácil, né? Isso. Hoje é engenheiro de obra pronta. Futebol é isso. Tomou Eu tô 2 do falando- Juventude, tem que Não. ter com titulares O e meu tudo discurso no mais. início da semana era a manutenção do que estava dando certo, Gente, inclusive de linha. gente, antes linha, do jogo de ontem, de linha. todo mundo apoiaria a estratégia de priorizar o Grenal. Desculpa. Claro. Cara, Desculpa. Deixa Desculpa. eu... Nós analisamos o time. Desculpa, mas 10 segundos. Ontem eu olhei pro time do Grêmio aqui e falei: esse time tem condições Falou. de ganhar do Eu Juventude. acho que tinha, sim. Então pronto. Eu acho que tinha. Eu vou juntar Então pronto, né? a 2-0 análise do Bruno. Juventude. Eu também... Mas aí que tá. É que o meu ponto é: bom, a gente vai estabelecer um discurso de execrar o Quinteiros pela estratégia. Até a página 2, Cara, né? tu não não é pode, isso, tu né? tu- Não tu- é tu isso. não Vai olhar pode pro descaracterizar. Grenal, Gamba, tu não pode tu vai olhar tu não pro pode Grenal. descaracterizar um time todo, tu pode Por quê? mudar uma ou outra Mas por peça. que não Pedro, pode? eu vou te dizer que Por que não pode? não é um fator de relevância perto de outras coisas que aconteceram ontem. Eu vou me O unir Messi joga todas, né? Eu vou não é assim, não joga. Eu vou me unir não? ao Bruno, só quero juntar alguns aspectos da análise do Bruno. Eu trabalhei no jogo do Inter, então tá naquela de sair, eu vi bem o segundo tempo e quase nada do primeiro, tá? Para colocar essa análise, pontuando essa ressalva. Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisinhas de erros coletivos no sentido de o outro lado, o Fábio Matias, ele faz alguns movimentos que o Quinteiros não achou. Ele já conhecia o primeiro gol do o Guimarães, Juventude ele já não é um conhecia o gol, Grêmio, o Guimarães. não é um gol puramente de erro individual, tá? O primeiro gol é um erro de sistema. Os caras estão todos fora do lugar ali quando o Batalha que faz o gol, né? Sim. É quando o Batalha faz o gol, no Caiu o rebote, gol, ó. caiu o gol. Olha, tá tudo fora do lugar batendo cabeça. Isso aí não é um cara que errou. É todo mundo, todo o sistema defensivo. Não. O João Lucas tá olhando. Não, o João Lucas foi patético. Tá, Olha o início da jogada. eu vi o início da Sistema, jogada. tabela lá. Foi Ele pode patético. botar a jogada lá, Guimarães. Ele pode botar a Concordo, jogada lá, concordo. Guimarães. É o que mais errou e vem trotando. Fábio olha ali, ó. Matias- Vem Fábio Matias- trotando. toque de letra. Mas, exatamente. Fábio Mas Matias- depois... O Fábio Matias conhece muito bem esse sistema defensivo do Grêmio, porque aqui na Arena ele fez o samba do Crioulo doido aqui na Arena. Mas depois- Ele arrebentou com o Grêmio aqui na Arena. Depois tem um erro de todo mundo bater cabeça. O João Lucas erra principalmente no lance. Mas não dá para também desconsiderar essa bagunça que ficou depois que ele produziu. Eu acho que o Thiago Volpe falhou no segundo gol, porque tem uma coisa mais grave, cara. Vai aparecer logo depois do segundo gol. A bola tá no canto, a falta ele tá no canto. Não é canto oposto, ele tá no canto. Ele não consegue alcançar ou ter força suficiente na mão para desviar. Eu acho que é uma falha ali, tá? Mas eu quero juntar isso também para a gente avaliar que o outro lado leu bem o jogo, por aquilo que eu pude ver, por aquilo que eu pude te ouvir, inclusive. A tua análise dos ponteiros foi uma análise muito boa, uma análise realmente, tu não pode ter uma estratégia de velocidade sem gente para ter velocidade. Mas não tinha o que fazer. Não tinham o que fazer, Não, exatamente. não tinha outro jogador para colocar. Colocou o que tinha. Então tinha umas ilhas ali na frente tentando resolver a situação. O que eu acho que a gente não pode fazer, Gamba, é a famosa terra arrasada. É o E também ponto não que eu queria pode, chegar. o Eros está certo.
certo. Não pode colocar desculpa só titular ou reserva. Acho que não é por aí, cara. Não é por aí. Eu acho que a gente tem que pontuar o jogo e ver que o outro lado tem um time que não é ruim, tá? Mas então, justamente pelo Fábio Matias conhecer o Grêmio e ter oferecido o Grêmio dificuldades no Campeonato Brasileiro aqui dentro da arena, pô, tu não pode mexer tanto na engrenagem de um time que tá prestes a jogar um Grenal, cara. Tu pode mudar 2 ou 3 peças. Agora, quem tu queria que jogasse? Quem tu queria? Quem ficou fora que tu falou assim, esse cara deveria jogar? Se bota titulares e o Grêmio perde, hoje vocês estariam criticando que ele botou titulares, o Grêmio vai chegar cansado, perdeu, tinha que ter priorizado o Grenal. Muito desse discurso hoje é porque o Grêmio perdeu. Não, vamos lá. Mas a estratégia, Pedro, é priorizar o Grenal. E é absolutamente justificável. É início de temporada. Gamba, eu acho que o grande... Início de temporada. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que criticar, e o Pedro fez a brincadeira muito boa no início do programa aqui, do goleiro. Eu acho que aqui eu fecho 100% contigo. Eu tenho uma vírgula. Eu tenho uma vírgula. Eu acho que não. Eu acho que eu só queria errou. falar sobre isso. Só que rapidinho queria falar sobre isso. Tu ainda falou ontem, Não. né? Se nós chegarmos aqui amanhã e o Grêmio ter tomado 2 e o goleiro ter participado efetivamente da falha... Mas eu quero colocar acabou. uma vírgula. Sepultado, eu quero colocar uma vírgula. O Guimarães falou na questão da terra arrasada. Eu quero tomar muito cuidado para não execrar o Thiago Volpe e o João Lucas. Mas eu quero centrar a discussão Não, o Thiago Volpe é reserva do Grêmio. Tá. Pronto. Bota o primeiro gol do Juventude. Ele salva. Ele não tem culpa que não tem Exatamente, ninguém no rebote. exatamente. Ele salva. A defesa que ele faz é um milagre. Só que não tem ninguém no... Olha aqui. Olha a defesa que ele faz. Qual é a culpa do Volpe se não tem uma criatura no rebote aqui? A defesa O João Lucas que ele falha, faz o João Lucas falha, é um tá? milagre. Mas depois No pé do jogador do Juventude. há tempo suficiente. Mas é o. Não, é um baita- Pelo amor de defesa. Deus. O João defesa. Lucas Pelo amor de falha, Deus. mas depois há tempo suficiente para uma organização de alguém tirar essa bola. Mas é claro. E tinha os caras olhando também, cara. É que isso- Congela a imagem. Conta quantos jogadores do Grêmio tem na área. Isso que o Gamba tá falando só deixa evidente aquilo que o Guimarães apontou há pouco. Né? A bagunça que estava no setor defensivo do Grêmio. Ninguém Tava, sabia a posição tava. que estava ali dentro. Mas E isso eu faz acho que- parte de um processo também, né? Era uma Claro, bagunça. claro. Há 2 anos era uma bagunça e ele tá reorganizando. Não, eu tô apontando em relação a esse jogo. Esse jogo, nesse jogo, aconteceram Olha ali. erros individuais. Ó, Acontece... 1, 2, 3, 4, 5 E jogadores quem do Grêmio. salvou foi o Volpe. Mais o Volpe. Ali tem que destacar- Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 6 mais o Volpe. Não, ali tem que destacar 6 mais o Volpe. Tem que destacar o Aravena. O Aravena, ele simplesmente se torna um telespectador do lance, assim, um torcedor dentro dureza, do né? campo. Vai, é ruim, né? Ele não participa da Exato. marcação por opção. Ele... O João Lucas também. o João Lucas no início da jogada foi patético. E por Eu digo característica, né? Na parte final, mas ali. tu tem que... O atacante, tu tem que... não, eu sei. Peraí. Tudo bem, podemos até debater sobre isso, mas o atacante, ele quase sempre ele é um pouco mais desleixado na marcação, né? Ele não fica o tempo todo assim pensando como se fosse Pelo um menos, volante, pelo como se menos fosse um faz o zagueiro. velho Sérgio Lourenço. Não, mas né? ali eu Pelo vou te dizer menos. assim, ó, só faltou pro João Lucas e pro Aravena nesse lance uma pipoca. É. 6 Só faltou jogadores, esse pouquinho mais o Volpe pra olhar contigo. o jogada. e um buraco. Concordo. E mais, né? O E buraco, mais, olha, Guimarães, tem que fazer olha um... o buraco que tem aqui. Se o Aravena Tem que encosta fazer no um Baixada, destaque. não Aqui sai encosta gol. dele, não sai gol. Tem Se o que fazer Aravena um aproxima destaque. aqui, ó. Se o Aravena aproxima aqui, se ele faz essa aproximação, não sai o gol. Dispara aí, Paulinho, dispara aí. Dispara aí pra gente ver. Ó a sequência da jogada, quer ver? Ó, o Volpe vai fazer a defesa, hora de ver a bola. Hora vem, Ó, hora vem. assistindo. Isso, O Aravena isso. tá assistindo, É velho. isso. Faltou a pipoquinha. Mas agora só. aqui eu tenho que fazer Faltou tem que fazer um pipoca, destaque. Claro, vai, aproxima. Tem que fazer um destaque. Esse menino jogou muito bem ontem, o Enio, né? do Melhor em Juventude. campo, Sim, botei ele sim, pra melhor sim. em campo. Ele já tinha feito salseiro também aqui no contra. Foi o melhor jogador do Juventude aqui no Beira-Rio também na vitória do Inter sobre o Juventude. Olha, se nós estivéssemos nos anos 90, tenho certeza que esse jogador era um dos reforços da dupla agora. Tranquilamente. Ué, mas por que ainda pode ser? Ele é um reforço do Juventude, né? Não, anos 90 eu tenho certeza. Agora já não sei. Mas se fosse anos 90, esse jogador estava na semana que vem ou no Grêmio ou no Juventude. Eu vou te contar, pera. Semifinal essa- do Gauchão. Se o Juventude pegar o Inter, vai sair na imprensa que o Inter tá interessado nele. Se essa- pegar o Grêmio, vai sair que o Essa Grêmio vai derrota, interessar. o Antes do impacto, jogo, o impacto Ou da daqui a dia do pouco- jogo. ou daqui a Dia pouco do vai jogo. assim, ou daqui a pouco vai um empresário super famoso, assim, ligado a um do Aconteceu com o Kaique Volante ano passado. Tem 3 Isso. pontos O do zagueiro do impacto da Juventude também, que eu derrota. não me lembro o Gamba. nome, mesma coisa. Tem 3 pontos do impacto da derrota. A análise do jogo em si, a análise de classificação, que é uma coisa que eu acho que a gente Antecipamos, hein? acaba Antecipamos na debatendo. terça-feira. E aqui, o debate e aí. aqui você sabe uma, o que eu falei, não, e né? aqui uma menção, só Não- um pouquinho, uma menção a ninguém mais, ninguém menos que o maior plantão desse país, né? Sem dúvida. Que antecipou Sem dúvida. tudo o que está acontecendo no Campeonato Gaúcho Com na a terça-feira. presença- Paulinho, ó. Paulo Pires. Craque.
Eu quero fazer uma menção honrosa a Carlos Guimarães, que estava prevendo uma derrota do Grêmio para o Juventude. Era o desejo dele. Não, eu achei que ia ser empate. Só que eu Desejo. Mas jamais a tua projeção foi de desprezei. vitória do Juventude. Eu não desprezo o Juventude. O Juventude tá na briga, gente. Claro. O Juventude tá muito na briga. Muito na briga. Muito na briga pelo primeiro lugar. Tá classificado muito na briga pelo primeiro lugar. Tá? Então esse é o segundo impacto. E tem um terceiro impacto que também cabe muito para nós, né? Que é o impacto na expectativa. O futebol tem resultado, tem o campo, mas tem a expectativa. A expectativa que se criou do estou quinterizado, que muita gente colocou, Alexandre Anos, ela é uma expectativa que, para aí, não vamos fazer. É para a gente entender e até aprender, sendo que a gente nunca vai aprender isso, mas vamos lá, que nem tudo é o céu, nem tudo é o inferno, Parecia o entendeu? Zé Serra agora. Nem tudo. Não é o quinterizado, nem a terra arrasada. É um processo, cara. Mas era o que eu falava, era o que eu falava. Sim. O Grêmio, na verdade, o torcedor, ele estava certo em se animar, porque ele estava comparando o Grêmio régua com o tava lá Grêmio embaixo, de óbvio. A 2024. régua tava lá embaixo. Mas ninguém estava dizendo que era o melhor time do país, que estava sobrando. O que eu sempre Isso era coloco aqui, exagero do Guimarães, é o Gamba. seguinte, tu não pode frear a empolgação do torcedor. Não pode frear. O sentimento torcedor é legítimo. Tu não pode caracterizar Agora, o time total quando também. tu né? Aí não é nada. Juventude- Eu me sinto, às vezes, na obrigação de frear. Tu também não pode descaracterizar um time para um jogo Aí tu importante vai chegar também. aqui e vai dizer assim, ó, torcedor não tem o direito de celebrar o bom momento do Grêmio. Não. Tem sim. É que assim, né? não. é, tem deixa, que jogar- deixa- falar já que sobre nós isso aqui, estamos eu com a quero falar Tem que tabela jogar aqui, gotas de água fria no torcedor. sabe, de vez em quando. a loucura, olha a loucura. Olha a loucura agora da próxima rodada, tá? O Juventude joga antes, tá? Internacional... 7 da noite contra o São José. Juventude joga às 7 e o Grenal às 9. Não, o Caxias também joga às 4h30 contra o São Luís, tá? Vamos pegar o seguinte, o Caxias ganha do São Luís, o Caxias faz 12 pontos, tá? O Caxias ainda estaria em segundo do grupo B. Ele teria mais pontos do que o classificado em primeiro do grupo A. Pra tu ver como ficou doido esse campeonato, né? No sentido da classificação. O Caxias com mais pontos que o Grêmio, porque, por exemplo, se o Grêmio empata ou perde, o Grenal fica com 11, o Caxias teria 12, né? O Caxias tem mais pontos que o Grêmio, mas estaria atrás da classificação. Tá, E olha aí só. pegaria Inter e Caxias numa semifinal. Né? Deixa eu colocar um cenário para vocês aqui, tá? O Juventude joga domingo contra o São José. Então ele entra em campo sabendo o resultado do Grenal. Jacone o jogo. Correto? Entra em campo sabendo o resultado do Grenal. Se o Internacional não vence o Grenal, ou vitória do Grêmio, que coloca o Grêmio em 13, ou empate, que coloca o Inter em 14, o Juventude ganha do São José, ele assume a liderança. melhor campanha na classificação E geral fica a semifinal. e depende só dele nas 2 últimas rodadas. Sem enfrentar Só a dele. dupla Grenal. Perfeito. Ele tem 2 jogos fora, é verdade. 2 jogos fora, contra o Avenida e contra Mas o é Pelotas. bem embalado, né? Contra o Avenida e contra o Pelotas. Mas o Juventude ele passa a depender dele. Se o Juventude confirma esse cenário e fica com a primeira colocação, gente, tudo indica, nesse cenário, um Grenal na semi. É um problema. Com Grêmio e Inter fazendo uma troca aqui E entre vamos segunda lá, e né? terceira colocação, porque eu não acredito, tá? Que Grêmio e Inter fiquem com a 4ª colocação. Não, de forma nenhuma, nem tem como. Eu nem acho. tem como. Não, cara. mas mesmo com esse teu cenário do Caxias vencendo e tudo mais, entrando, eu acho difícil que ocorra uma Não, mudança só se o aqui. Inter perdesse o primeiro lugar. Não, o Inter Grêmio teria que tá perder muito à todos os frente jogos. dos outros no O seu Inter grupo. teria que perder praticamente todos os Seria jogos. melhor, eu vou falar uma loucura aqui, tá? É uma pergunta, não uma afirmação. Seria melhor pro Grêmio perder o Grenal, então daí evita o Grenal na semi? Pronto. Daí o Inter dispara na liderança. Pronto. Pergunta. A camisa 12 aqui hoje, né, velho? Super fico. Para o Grêmio ficar com Eu a não segunda acho. colocação. Eu até Não, respondo. não, mas o o Grêmio Grêmio tem que ganhar o Grenal. Mas o É Grêmio teria que buscar óbvio, a o Grêmio, segunda. mas- porque o segunda Grêmio colocação. também, vencendo o Grenal, Não, é que se o Inter ganha o Grenal, vai na não luta. tem- Não, perfeito. Se o Se Inter ganha, ganhar o dispara, Grenal, 16. Vai na luta. Grenal só na final. Cara, Sim. É que assim, Não, ó, mas o Grêmio é pode que... ser o primeiro colocado, tem que lutar para ser o primeiro colocado sabe no geral. o que o Gama tem está que ganhar. querendo mostrar? Grêmio não pode perder esse Grenal, não é nem né? questão do que ele está querendo mostrar, mas o que ele está mostrando, tá, é a importância desse clássico de sábado agora. Eu vou além. O campeonato Pode se decide ser sábado. exatamente. O campeonato se decide sábado no Grenal. É Exatamente. domingo. Claro, e domingo Claro, se o Juventude fizer a Juventude parte dele. confirmando, claro. Tá? Mas passa pelo Grenal. Mas assim, né, Passa meu? pelo, sabe O por quê? Juventude joga em Porque se o Inter casa. ganha o Grenal, o jogo do Juventude perde importância. Isso. Se o Sim, Inter ganha, sim. o jogo do Juventude perde importância. O Inter Isso. bate em 16. Porque assim, ó, aí que tá. Por exemplo, pro Inter, empatar o Grenal É um risco. não é de todo ruim, mas é um risco. É um risco porque Mas o é um Juventude risco. pode tomar a primeira colocação. Exato. E veja bem, né?
pessoal que está nos assistindo, até o torcedor colorado, eu não estou dizendo que eu quero empatar o Grenal, estou falando na questão matemática, estou falando isso aqui na questão que a gente está apontando aqui em termos de classificação. Não é a tríplice viral ainda, né? Amanhã que vem. Não, o Inter vai entrar para ganhar, mas sim, o empate, como disse o Sonda no grupo ontem, o empate tem cor, né? Mas não é de passa todo pelo ruim. domingo. Mas ele passa Se pelo empa- domingo. Quem sai satisfeito do Não empate? é de ninguém, todo, só ninguém o Inter, quer empatar. isso. Se empatar, quem sai satisfeito? Só o Inter sai satisfeito, É isso. exatamente. Mas digamos que a satisfação do empate, ela só será corroborada por Juventude de São José domingo. Porque, assim, se vamos o lá. Juventude ganha do São José, as duas últimas rodadas, o Juventude vai depender dele para garantir a classificação geral. A E aí melhor fica um campanha. duelo pro Inter também somar 100% de tem mais- aproveitamento. Levando em pra poder consideração passar que o o Inter Juventude ainda E vai... vai levar o Grenal no Beira-Rio. E secar o Juventude, porque Isso. vai ter que se fazer isso. Mas Levando aí- em consideração que o Inter ainda vai a São Luís, a Juí. Juí, enfrentar o São Luís e termina a classificação em casa contra o Monson. Mas mesmo assim, né, pô, tu vai a São Luís, é uma viagem desgastante. E olhando pelo João. prisma do Grêmio, se o Grêmio perde o Grenal, o Inter vai a 16 e o Juventude ganha no domingo e vai a 15, o Grêmio ele vai jogar a semifinal, ele pegaria o Juventude, é isso? Sim. Se o Aí- Inter confirmar os dois Aí o últimos que jogos. acontece? O Grêmio vai jogar tanto a semi quanto a final decidindo fora. É, Já foi no nesse Brasil. cenário, o Péssimo. Grêmio pegaria o Juventude Isso na aí. semifinal. Decidindo lá em Caxias. no Jacone. É isso, péssimo. E eliminando o Juventude, iria para uma eventual final contra o Inter. Inter ou Caxias, fazendo provavelmente. o segundo jogo no Beira-Rio. Isso. Péssimo. Só o Inter e o Péssimo. Juventude decidiriam em casa, no Mas caso, aí né? a pergunta do Bruno é pertinente, né? O que é melhor? Escapar de um Grenal na semi ou fazer uma eventual final Grenal com o segundo jogo no Beira-Rio? Mas é que se o tem que Grêmio ganhar, perde. o Grêmio tem que É que se o tentar Grêmio, ganhar, é que se o Grêmio óbvio. faz isso, tá? Deixa de lutar pelo primeiro lugar, o Grêmio ainda tem chance de lutar pelo primeiro lugar. Vamos lá. Ganha o Grenal, tu já tira o Inter, porque tu já passa o Inter Sim. no saldo. E aí tu tem, obviamente, que um processo de secar o Juventude. Seca o Juventude. Faz o teu 100% e torce pro Juventude. Mas é que no isso. cenário, é isso. no cenário que está aqui, tá? Neste cenário, o pior é o Grêmio. O pior deste cenário que é o Grêmio. Por quê? Porque se o Grêmio ganha o Grenal, ele vai a 13, tá? Isso seria o Juventude. Vamos pegar o Juventude ganhando do São José também. Vai a 15. Vai a 15. É a tendência. Então, que é a tendência. Vamos tendência. trabalhar com as tendências, É a né? tendência. O Juventude ganhando. 15 Vamos- Juventude, 13 Grêmio, 13 Inter. Isso, ou seja, Grenal. Grenal? Na Arena. Na semifinal. Arena. Isso. Só que na arena. Na arena. Né? Gostei, Ganha o Inter, o clássico. Ganha o Juventude. Daí é o pior cenário pro Grêmio. É horrendo, o Grêmio porque tem daí que- joga com o o Grêmio Juventude tem que ganhar. na arena. O Grêmio Ou tem seja, o- vai continuar terceiro. O Grêmio por O Grêmio tem que tabela- ganhar o Grenal exato. para ter alguma chance Pra ser- de escapar de um Grenal na semi e ser o primeiro. Primeiro, entendendo que o Juventude vai ter que obrigatoriamente perder pontos. Secando o Esses Juventude. pontos que o Juventude Claro. tem que perder são exatamente os pontos Mas que o assim, Juventude ó, ganhou dele. sobre o Grêmio. Ô Guimarães, ontem. Dele, mas assim, ó, Grêmio, olhando isso pro aí. Grêmio, o problema maior não é pegar o Inter na semi. O problema maior é o segundo jogo no Beira-Rio. Sem dúvida alguma. É melhor pegar o Inter na semi decidindo na arena do que deixar pra pegar na final. O que adianta pegar na final? Do não, segundo jogo do interessante. Beira-Rio. Não, interessante. Tem que jogar Tem o razão, segundo Bruno. na arena. Tem razão, Pode ser na Bruno. semi, nas Claro. oitavas. Não, Porque, tua porque se, o questão, Grêmio, sim. se o Grêmio Segundo ganha na o arena. Grenal, se o Grêmio ganha o Grenal e dá a lógica do Juventude ganhar do São José, o Juventude vai a 15, o Grêmio fica com 13 na segunda colocação, o Sim, já tem Internacional com mais 13 saldo. na terceira colocação, o Grêmio tem mais saldo, e o Grêmio vai, dependendo dele, para confirmar a segunda ou fazer a trocação com o Juventude para pegar a primeira colocação. Sim. Aí entra na tese Claro. do Bruno, que aí tu faz o segundo jogo da semifinal no eventual O Grenal resumo- na arena. O E resumo o que é o mais seguinte, ó, importa é o Grenal. O torcedor do Grêmio É ele isso não aí, está é isso aí. preocupado. O que mais é isso aí, Ele não está é isso aí. preocupado assim, ó. Mas o segundo jogo Não, do Jacone. não, É claro que é não, ruim. não, Claro que é não é o isso. ideal. É o Grenal. Mas é o Grenal que É isso aí, importa. é isso. É o Grenal. É isso, É isso aí, e a Bruno. luta total é Perfeito. pelas vantagens de sim decidir em casa. Porque daí é entra- óbvio que é muito melhor se o Juventude perder algum ponto no meio do caminho, mas é interessante que o Grêmio faça a sua parte. Isso daí é um histórico. O Grenal Não, porque daí se entra torna, tudo, né? nesse sentido, Claro. muito mais decisivo Porque pro daí Grêmio, entra tudo. Tu imagina pela uma decisão de pontuação, semifinal, uma decisão de semifinal no Beira-Rio, por exemplo, 50 mil pessoas impedindo o Octa na semifinal. É só tu olhar o histórico. Os últimos Grenais na Arena deu Grêmio, a maioria, e os últimos Beira-Rio deu Inter. Muito bem, dito isso, Carlinha, vem pra cá, por favor. Vem pra cá porque que o agora tudo é Grenal. Grenal Tu imagina que como é que tá o Inter a emoção ganha do é no povo, Couto né? Pereira. Pois é. Tu imagina só, segura que é o merchan, tu tem que Perfeito. ler a reunião, participar na reunião, ler o grupo. Presta atenção aqui, ó.